Meus amigos, essa é uma daquelas típicas histórias que podem ser contadas a partir do título Delícias do Comunismo. Em 2017, 5 executivos da Citgo foram convidados a participar de uma reunião na matriz em Caracas, na matriz da PDVSA em Caracas. A PDVSA é a companhia petrolífera da Venezuela e a Citgo é uma filial da PDVSA nos Estados Unidos, em Houston, Texas. Bem, os altos executivos, 5, pegaram o avião e foram a Caracas. Isso aconteceu no final de 2017. Chegaram para a reunião na matriz da PDVSA e lá, para surpresa de muitos, foram levados presos, encapuzados e presos pela SEBIN, o Serviço de Inteligência, o Serviço Secreto de Inteligência Bolivariano da Venezuela. Os 5 executivos foram colocados numa van e desapareceram. A acusação formal, o que pesava contra os 5, era corrupção, desvio de dinheiro da filial americana, na Citgo. Bem, o julgamento foi marcado para alguns meses depois da prisão, mas o julgamento foi adiado. Foi marcado um novo julgamento e novamente foi adiado. Foi marcado um novo julgamento e novamente adiado. Um novo e novamente adiado. Foram 15 datas marcadas para o julgamento e 15 datas adiadas. Pois é. A última data proposta foi no dia próximo ao dia 5, entre o dia 4 e o dia 5 desse mês, há 2 semanas atrás, portanto, quando deveriam comparecer os 5 executivos a um tribunal de Caracas para finalmente serem julgados. O advogado esperou os réus por várias horas, 6 horas, 8 horas, e acabou desistindo. Os réus não apareceram. Até hoje, ninguém sabe onde estão. E, a rigor, ninguém sabe por que foram presos. Bem, o detalhe interessante dessa história é que dos 5 executivos da Citgo, 4 são naturalizados norte-americanos e 1 tem residência legal nos Estados Unidos. São 5 venezuelanos, porém, 4 deles têm nacionalidade americana e 1 trabalha legalmente e com residência legal nos Estados Unidos. Os executivos são Vadel, o presidente de Refino, Gustavo Cárdenas, diretor estratégico de relações com acionistas e assuntos públicos e governamentais, Jorge Toledo, vice-presidente de suprimentos e marketing, Alírio Zambrano, vice-presidente e gerente geral da refinaria Citgo em Corpus Christi, José Luiz Zambrano, vice-presidente de serviços compartilhados, e José Ángel Pereira, presidente da Citgo. José Ángel Pereira. Bem, os familiares dos 5 detidos e desaparecidos estão em peregrinação há muito tempo entre os tribunais de Caracas e a chancelaria da Venezuela, ou melhor, a chancelaria americana. Foram já aos Estados Unidos pedir apoio e o vice-presidente Mike Pence, há alguns meses atrás, tinha dado todo o apoio, mas ficou por isso mesmo. Outro detalhe interessante dessa matéria, dessa notícia,
é que o último julgamento foi marcado exatamente quando o presidente Donald Trump recebeu Juan Guaidó na Casa Branca, horas antes de fazer o seu discurso do Estado da União. Daí porque os familiares e os advogados dos executivos dizem que eles foram presos sem nenhuma justificativa, apenas como moeda de troca. Sim, moeda de troca. Os Estados Unidos não está se envolvendo muito nessa questão, justamente para não valorizá-la ao ponto de conceder a Maduro certos privilégios em troca dos executivos. O que aconteceu, na verdade, é que eles foram sequestrados e o governo Maduro está esperando a hora para negociar o sequestro. É isso mesmo. Pergunto aos amigos, é ou não é uma história típica dos velhos contos da antiga União Soviética? Ou melhor, vamos simplificar a coisa, é ou não é uma história de puro e simples banditismo? É claro que é. Maduro é um bandido. Comporta-se como um bandido, literalmente um celerado. E está guardando esses infelizes executivos para negociar, quem sabe, uma fuga, quando a coisa realmente esquentar para o lado dele. Porque os amigos não tenham dúvida, a hora desse déspota já foi marcada e chegará. Bem, resta rezarmos por esses infelizes, por seus familiares que estão desesperados, mas essa matéria, essa notícia também nos dá uma boa base de reflexão para como poderia ter sido a nossa realidade hoje, tivéssemos aceitado a grande fraude que estava para se armar nas eleições que foram vencidas por Jair Bolsonaro. Armava-se ali, naquele momento, o continuismo. E hoje podemos perguntar, o que seria do Brasil caso Haddad tivesse sido eleito? Fraudulentamente, evidente, porque não tinha votos para isso. Haddad só não foi eleito porque a margem, a diferença entre ele e Bolsonaro era gritante, gigantesca, mas estava tudo armado para isso. Bem, eu faço essa pergunta porque nós vemos agora um senador da República praticando um ato de terrorismo. Sim, como eu disse antes, Cid Gomes praticou um ato de terrorismo, puro e simples. Sujeito que pega uma retroescavadeira e vai para cima de homens, mulheres e crianças com uma retroescavadeira, é evidente que não tem boa intenção. Usou de uma força desproporcional para esmagar, simplesmente esmagar e atropelar pessoas. Isso é, sim, um ato de terror, porque em qualquer outra circunstância, em qualquer outro país sério, era isso hoje que a imprensa estaria dizendo. Ato de terror. E é bom lembrar que o conceito de terror é universal. Vale para qualquer lugar, é o mesmo em qualquer lugar. Imaginem se um sujeito pega uma retroescavadeira na Alemanha, por exemplo, numa cidade como Hamburgo, e sai para cima, e vai para cima de pessoas que supostamente estão indefesas. A única diferença aqui, nesse caso, é que muitos daqueles que foram vítimas da retroescavadeira do senador Cid Gomes não eram indefesos, eram policiais, mas ali tinha sim crianças e mulheres. Pois é, na Alemanha, o
O sujeito que fizesse isso estaria hoje atrás das grades, respondendo por ato de terrorismo. O Brasil não é um país sério. O Brasil não foi feito para levar as coisas a sério, ainda não. Mas estamos acordando. Esse senhor precisa perder o mandato parlamentar, perder também, evidentemente, a imunidade parlamentar e responder por tentativa de homicídio no mínimo. Quando essas coisas começarem a acontecer, estaremos finalmente livres desse espectro terrível que nos vem da Venezuela. Graças a Deus, Bolsonaro venceu. Não somos, por misericórdia divina, um país encaminhado para o mesmo fim venezuelano. Mas ainda estamos muito longe de nos livrarmos desse espectro terrível que vem lá dos comunistas do Caribe. Até depois.